Mas tem algo que Deus tem falado ao meu coração, se tem algo que Deus tem falado bastante comigo nos últimos tempos, é sobre como as pessoas elas têm sido paralisadas pelo medo. E sobre como muitas vezes eu me percebo paralisado por medos que no final das contas não fazem muito sentido. O que a gente tem percebido cada vez mais é que muitas pessoas elas morrem de medo de algumas notícias. Elas morrem de medo dos resultados dos jogos da Copa do Mundo. Elas morrem de medo se elas vão ter dinheiro para pagar suas contas ou não. E muitas vezes esse medo vai penetrando o nosso coração e dominando as nossas vidas. E as pessoas estão cada vez mais amedrontadas. E por estarem amedrontadas, muitas vezes elas ficam aprisionadas em sentimentos que não são ruins, em sentimentos que não nos fazem bem. E muitas vezes elas se acostumam a viver a sua vida escravas do medo. Mas não foi para isso que o Senhor Jesus nos criou. O Senhor Jesus nos criou para entendermos de que no Pai nós temos total confiança, segurança e alegria. E que apesar das notícias e que apesar das nossas dificuldades, nós podemos encontrar nele solução. É por isso que não é o medo que nos controla, mas sim o Espírito de Deus. Só que para isso aconteça, a gente precisa colocar essas coisas em prática. Eu nunca me esqueço quando eu passei a morar sozinho, já faz uns 3 anos agora. Eu deixei de morar com a minha mãe, com a minha família, e fui morar sozinho em um apartamento. E eu lembro que quando eu informei ali, estava todo mundo feliz pela minha conquista, mas tinha uma pessoa que estava feliz especialmente. Esse alguém era o meu irmão mais velho. Sabe por quê? Porque ele viu na minha saída a oportunidade de ter um quarto só para ele. Meu amigo, quando eu saí de casa, sabe aquela música do We Are The Champions? Ele colocou para tocar. Eu fui indo embora e ele estava lá feliz da vida porque ele ia entrar no quarto dele. Eu lembro que um dia antes as minhas roupas ainda estavam todas no guarda-roupa, ele já estava vendo, só faltou entrar com uma trena para perceber se ia caber tudo dele ali. Meu irmão, ele estava quase me tirando daquele lugar porque ele estava cheio de alegria, porque não ia mais compartilhar o quarto com o seu irmão mais novo. E eu lembro que o tempo foi passando, 1 semana, 2 semanas, e eu fui perguntar para ele, e aí, como é que está a vida de ter o quarto só para você? Ele falou assim, rapaz, você não sabe a provação que eu estou passando. Eu falei, o que aconteceu, meu filho? Ele falou assim, sabe o que é? Todas as vezes que eu vou dormir e penso, estou com o quarto só para mim, dá umas 2, 3 horas da manhã, o nosso irmão mais novo sai do quarto dele e vem para o meu, porque ele morre de medo de dormir sozinho. E eu falo para ele, Miguel, não tem nada nesse quarto, não tem nada. Tudo que está aqui você já sabe, não está acontecendo nada de errado. Por que você vai lá para o meu quarto? Mas não adianta. E um dia ele falou que ele perguntou para o Miguel, Miguel, qual que é o teu medo? Você tem alguma coisa aqui que aparece no quarto, que você vê, que você acha que é alguma coisa? Ele falou, não, o meu medo é estar sozinho. Porque quando eu estou sozinho, eu não me sinto seguro. E sabe o que eu tenho percebido? E sabe o que eu aprendi com esse medo do meu irmão mais novo? É que muitas vezes o que gera um amedrontamento nas nossas vidas e no nosso coração não são as incertezas que a gente enfrenta. Não são as dificuldades que a gente está vendo com os nossos próprios olhos. Não são as coisas difíceis que nós vemos que iremos enfrentar. Muitas vezes o que gera medo no nosso coração é o fato da gente não se sentir próximo de alguém que pode nos ajudar. E muitas vezes, por esquecermos que Deus está conosco em todo o tempo, é que a gente vive amedrontado. Porque se a gente tivesse de fato vivendo e partilhando da presença de Deus em todos os momentos, as notícias iam passar, mas a gente ia saber que Ele está governando todas as coisas e que Ele tem o nosso coração. As doenças poderiam tocar os nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente não ia ser governado pelo medo disso, mas sim pela paz do Senhor que está no nosso coração, porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas ruins poderiam acontecer, mas se Deus estivesse conosco, a alegria da esperança que nós temos nele iria incendiar o nosso coração. É por isso que eu quero falar com você sobre o medo nessa tarde,
mas não para te amedrontar mais. Não vou contar uma história de terror para você aqui. O que eu quero mostrar para você é como podemos enfrentar o medo sabendo que o Senhor Deus está sempre conosco e que nós não estamos sozinhos. Por isso, se você puder e quiser, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao versículo de número 7. Segunda Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao versículo de número 7. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, eu espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para nós: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Meus irmãos, eu adoro esse texto. E de forma especial, eu adoro basicamente o versículo de número 17. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia ou medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu lembro que eu gostava desse versículo só por gostar mesmo. Mas quando eu fui entendendo o contexto no qual ele foi inserido, eu entendo ainda mais, eu passo a gostar ainda mais dessas palavras aqui do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo escreveu essa segunda carta para Timóteo, porque Timóteo estava liderando a igreja que Paulo tinha plantado há muitos anos atrás. Paulo foi para uma cidade que se chamava Éfeso, pregou o evangelho lá e estabeleceu uma igreja. Mas Deus chamou ele para outro lugar e por isso deixou um líder ali. E esse líder era Timóteo. E Timóteo estava enfrentando muitas dificuldades ali naquela comunidade, naquela cidade em específico, e é por isso que Paulo manda essas duas cartas. E eu fico imaginando quais eram os medos que Timóteo estava enfrentando naquele momento. Você já imaginou você substituir alguém como Paulo? Um homem que tinha pregado em vários lugares do mundo, que era muito inteligente, que era reconhecido por ser uma pessoa muito sábia, um homem que já tinha tido muitos resultados naquele lugar. Imagina a insegurança que Timóteo estava sentindo por substituir aquela pessoa. Mais do que isso, Timóteo estava em terra estrangeira, ele não tinha amigos, ele não tinha pessoas conhecidas, ele não conhecia muito bem aquele lugar, e agora ele tem que liderar aquela igreja, ou seja, ele estava se sentindo extremamente inseguro em relação ao lugar que ele estava. E mais do que isso, pelo que a gente percebe, lá na cidade de Éfeso era bem diferente daqui da igreja. Tinha muita gente difícil, muita gente complicada, gente que era difícil de lidar, e Timóteo estava tendo essas dificuldades e o medo estava começando a bater no coração dele. Eu acho tão bonito porque naquele momento Paulo poderia ter dito muitas coisas. Paulo poderia ter dado uma lista do que fazer para lidar com essas situações. Paulo poderia ter falado passo a passo o que deveria ser feito. Mas sabe o que Paulo ensina para que Timóteo vencesse o medo? Lembra de uma coisa, Timóteo. Aquela vez que eu orei por você, o Espírito já está dentro de você. O Espírito que está dentro de mim é o mesmo que está dentro de você. E agora, como eu podia fazer, você também pode. E lembre-se que para vencer o medo, você só precisa de uma coisa: entender que Deus não te deu esse espírito de medo, mas sim o Espírito Santo de Deus que te fornece poder, amor e equilíbrio. E sabe como quando a gente vence, sabe como a gente vence o medo? Quando a gente tem o mesmo entendimento que Timóteo. Quando a gente começa a entender que há um Espírito que habita dentro de nós e que esse Espírito gera em nós poder, amor e equilíbrio. Sabe por quê? Porque no final das contas, não é sobre a gente ser poderoso. Poderoso a partir do nosso dinheiro, das nossas habilidades pessoais, das posições que nós temos na nossa sociedade. Não é sobre ter o poder humano, mas sim sobre estar alinhado com aquele que tem todo o poder. E quando a gente se alinha com ele, o medo para de ter força na nossa vida. Eu sei que eu já contei esse testemunho algumas vezes, mas na última viagem missionária que eu fiz, algo que me fez entender isso foi perceber o quanto o evangelho simples ele tem um poder de tocar o nosso coração e o coração das pessoas. E o quanto mesmo com as nossas dificuldades, sejam elas barreiras de
língua ou econômicas, elas são superadas quando a gente entende que quando a gente se submete àquele que é todo-poderoso, o poder dele é transbordante e acaba usando as nossas vidas para tocar a vida de outras pessoas. Eu nunca esqueço quando eu estava chegando lá no Equador, o pessoal falou, olha, teu espanhol é bom, tenta pregar em espanhol. Meu irmão, eu já estava extremamente inseguro. Ia pregar em inglês, que não é minha primeira língua, eu já estava com tudo pronto. E aí o rapaz vai lá e me fala 3 horas antes para eu pregar em espanhol, eu estava morrendo de medo. Eu lembro que eu traduzi aquilo e falei, mesmo com medo eu vou. Sabe por quê? Porque Deus já me usou tantas vezes no medo. Eu falei, eu vou confiar no poder dele. Mas eu lembro quando faltava poucas horas ali, 1 horinha para eu falar, Deus falou, você não vai pregar essa mensagem que você preparou. Você vai pregar aquela outra mensagem que você pregou há 2 anos atrás, usando uma ilustração com um copo de água e um copo vazio. Eu falei, meu Deus, Deus, acho que você não está entendendo. Eu não falo espanhol, eu não tenho um roteiro para isso. Se eu for falar lá, o pessoal não vai entender nada do que eu tenho para dizer, nada do que eu posso falar. Não vai dar certo, não vai dar certo de jeito nenhum. Mas naquele momento eu entendi que era a direção de Deus. E eu compartilhei, meu irmão, uma mensagem muito simples, com o meu espanhol todo quebrado. Eu nem sei como aquele povo entendeu, mas no final, quando eu fiz o apelo e eu vi 7 pessoas entregando a vida para Jesus, eu entendi que não é sobre o que eu posso fazer, mas sobre o que Deus pode fazer através de nós, quando nós nos entregamos ao poder dele. E aí o medo vai embora. Porque a gente perde aquele sentimento no nosso coração, se eu falasse aquela palavra errada, o povo vai dar risada na minha cara. A gente perde aquele sentimento de que é a gente que tem que ser bom, e a gente confia naquele que é bom. E quando a gente passa a fazer isso em todas as áreas da nossa vida, o poder transbordante do Senhor vai vencendo as nossas lutas por nós. E sabe o que mais me chamou a atenção naquele dia? É entender de que a simplicidade do Evangelho, ela não é só para aquele que ainda não conhece Jesus, mas para nós. Porque já parou para pensar que o Evangelho, ele é muito simples? Já parou para pensar que o Evangelho, ele põe todo o foco em Jesus e não no que a gente pode fazer? Já parou para pensar que a mensagem do Evangelho é tão simples, mas ao mesmo tempo tão desafiadora, que ela convida a gente a morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós? Você já parou para pensar que, no fundo, o Evangelho é nos convidar a morrer e a entender que nós somos insuficientes e que tudo que a gente precisa fazer é entregar nossa vida para Jesus? Meu irmão, as pessoas que não conhecem a Jesus precisam do Evangelho, mas é a gente que precisa do Evangelho sempre, para entender de que no final das contas, o nosso papel é morrer para nós mesmos, para que o poder dele toque as nossas vidas e para que através do poder de Deus a gente tenha as nossas dificuldades superadas. O poder é importante porque ele nos conecta ao amor. Ele não nos faz poderosos, mas ele nos faz entender de que é a partir do amor de Deus que a nossa vida pode ser transformada e que a gente pode colher bons frutos. É por isso que Paulo falou, olha, Deus não te deu um espírito de covardia, meu filho, mas um espírito de poder, para que a partir do poder de Deus, assim como eu superei, você possa superar também. Para que a partir do poder de Deus, o amor de Deus flua no seu coração. É tão bonito a gente perceber de que, no final das contas, a vida cristã não é sobre a gente ficar recebendo coisas de Deus, coisas tangíveis que a gente pode pegar na mão, bênçãos que a gente estava esperando. É tão bonito perceber de que, na verdade, a vida com Deus é sobre receber um conforto que vem dele, uma esperança que vem dele, uma alegria que vem dele, a presença que vem dele, que como brisa suave toca os nossos corações e nos conforta e nos abraça. Como é bonito entender de que no final das contas, viver a vida com Deus não é ter uma vida perfeita, mas desfrutar do amor de Deus, mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos. Eu nunca me esqueço do momento em que eu queria muito
falar de Jesus para as pessoas e alcançar as pessoas, isso ainda não passou, mas naquele momento era uma coisa especial que estava acontecendo no meu coração. E eu lembro que eu comecei a orar para Deus para que Ele me desse algumas estratégias para que eu pudesse alcançar o coração das pessoas. E uma das coisas que Deus me fez fazer naquele momento era, antes dos cultos que a gente tinha aqui na igreja, eu saía na rua e eu ficava orando. Eu falava assim, Deus, se tem alguém aqui que o Senhor quer tocar, eu me coloco à disposição. Eu ficava dando volta aqui e conforme Deus ia tocando, eu convidava as pessoas para entrar na igreja. Já vi muitas pessoas entrando, muitas é uma palavra forte, mas já vi algumas pessoas entrando no culto. Mas teve um testemunho que me marcou. Eu lembro que eu fui para a rua e eu comecei a fazer aquela oração, até que Deus me direcionou para uma pessoa. Essa pessoa tinha um problema de saúde. Eu orei em relação àquele problema de saúde. Essa pessoa sofre com esse problema até hoje. Mas mesmo Deus não curando ela naquele momento, ela decidiu receber e aceitar o meu convite. E por isso ela veio para a igreja naquele dia. E o que foi mais interessante é que ela não parou de vir. Ela vinha em tudo, meu irmão. Ela vinha na quinta-feira, que era a minha célula, ela vinha no sábado à noite, que era o culto da igreja, ela vinha no domingo de manhã, ela vinha em todas as programações que a igreja fornecia. Só no culto de terça-feira que a pessoa não conseguia vir, porque era bem o horário da hemodiálise dela. E ele começou a ficar animado com aquilo. O tanto que ele fez o curso de novos membros da igreja, foi batizado. E eu lembro que ele foi assim incendiado pelo evangelho. Eu penso assim, rapaz, nossa, eu acho que as pregações que os pastores fazem é muito poderosas. Eu acho que o nosso ministério de louvor, de fato, toca o coração. Eu acho que os cafés que a gente faz lá na Páscoa, no Natal, realmente atrai as pessoas para perto. Mas sabe o que eu fui percebendo? Que eu realmente estava tocando o coração daquele rapaz? Não era qualquer coisa que a gente podia dar para ele. Até porque a gente ajuda ele até hoje com as coisas, com os programas que a igreja tem, com as cestas básicas, etc. Mas sim o amor que ele sentia. E sabe quando eu senti isso? Quando ele teve que se mudar para um pouco mais longe. Ele está esperando o transplante de um órgão, e para você fazer isso, aqui no Brasil, pelo menos aqui em Curitiba, você precisa provar que você está num lugar, que você tem um banheiro que é só para você que vai usar, e que tem uma pessoa que está lá pronta para te ajudar. Então ele teve que se mudar do lugar onde ele estava, e o único lugar que ele conseguia pagar aluguel era bem distante da igreja. Dá 1 hora e pouco de carro. De ônibus, então, meu irmão, dá 2, 3 horas. E eu nunca me esqueço da última célula que ele foi aqui na minha casa, a célula. E eu lembro que quando eu precisei descer para comprar algumas coisas, ele falou, não, eu vou embora junto com o pastor. E aí quando a gente desceu junto para ir embora, ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu estou muito triste. E ele começou a chorar, chorar, chorar. E eu falei assim, mas pode ficar tranquilo, meu amigo, que a gente vai continuar te ajudando. Quando você puder, você vem aqui na igreja. O nosso auxílio não vai acabar, a gente vai continuar ajudando você no que for preciso. Mas ele falou, pastor, eu não estou preocupado de vocês pararem de me ajudar. Eu estou preocupado porque vocês são os únicos amigos que eu tenho aqui em Curitiba. Vocês são os únicos amigos que eu tenho. E naquele momento eu entendi muito bem de que mais importante do que dar coisas para alguém é fazer com que as pessoas se sintam amadas. E assim como nós temos esse sentimento com as pessoas, Deus tem o mesmo sentimento com a gente. Porque quando a gente começa a desfrutar do amor dele, a gente para de ter medo de achar que não é suficiente. Fala, ele morreu por mim, ele decidiu me amar mesmo com os meus pecados. Rapaz, eu quero me entregar a esse amor. Quando a gente começa a se entregar ao amor de Deus, a gente vai percebendo que às vezes Deus não quer que a gente tenha os resultados que a gente deseja, mas que a gente tenha transformações que são difíceis para a gente ter no nosso coração. Ou seja, quando a gente começa a perdoar as pessoas. E aí quando a gente começa a perdoar as pessoas, o medo da rejeição ele vai embora. O medo de não ser suficiente para o outro vai embora. O medo de ser abandonado vai embora. E conforme a gente vai se entregando ao poder de Deus e vivendo a partir do amor dele, a nossa vida passa a ser transformada. Não porque ele está nos dando algo, mas porque ele nos fez nos sentir amados. E é exatamente a partir desse momento que a gente passa a viver com equilíbrio. É justamente a partir desse momento que a gente passa a viver do jeito certo. Não porque a gente pensa assim, eu tenho que fazer as coisas certas, porque daí Deus vai me amar e a minha vida vai ser uma bênção. Mas é quando eu entendi, rapaz,
Deus me ama mesmo. Mesmo. Se Ele me ama tanto assim, como que Ele ia ordenar que eu fizesse algo que não ia ser bom para mim? Rapaz, eu vou me entregar e vou fazer todas essas coisas mesmo. Vou viver de uma forma mais equilibrada. Porque se Ele me amou tanto a esse ponto, não tenho porquê eu não me entregar a Ele. E aí a gente vive de forma equilibrada, porque a gente parou de ter medo. E é por isso que Paulo fala: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E sabe por que eu acho que Paulo usou essa palavra, equilíbrio? Porque no final das contas, não é sobre a gente ficar esperando que Deus faça tudo, mas sim fazer tudo o que nós podemos fazer para que então Ele venha agir. Tem uma outra realidade que a gente tem vivido muito hoje em dia, onde as pessoas contratam serviços ou pessoas para fazer aquilo que necessita ser feito. E, meu irmão, é uma benção a gente ter uma diarista para contar, para lavar bem o nosso banheiro, para deixar a casa cheirosinha, para chamar ela lá de vez em quando para fazer uma limpeza que muitas vezes a gente não dá conta de fazer as coisas para nós. E quando a gente não tem o resultado que a gente espera, a gente põe a culpa em quem a gente contratou. E no Evangelho, no caminhar com Deus, não é assim. Então sabe o que tem acontecido com muitas pessoas? Elas têm uma fé em Deus que elas estão dizendo assim: eu vou ter fé em Deus. Mas se Deus não fizer o que eu quero, aí eu vou para outra coisa. Aí eu vou para outra religião, eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar aí que tem para me conhecer. As pessoas elas estão vivendo dessa forma. E isso não é equilibrado. Sabe o que Paulo nos convida para vencer o medo? Não é fazer uma coisa e esperar que Deus faça tudo, mas fazer tudo o que a gente pode fazer para abrir o caminho para que então Deus venha nos abençoar. Tem muita gente que fala que Deus é o Deus do impossível, certo? E eu acredito nisso, Deus é o Deus do impossível. Mas, meu irmão, se Deus é o Deus do impossível, a gente tem que fazer o que é possível a nós, para que então o impossível, que só Ele pode fazer, Ele vem fazer na nossa vida. Agora, tem muita gente que fica esperando Deus fazer alguma coisa, sendo que na verdade Ele já fez. Ele já entregou o seu único filho na cruz por nós. E se a gente caminha de acordo com esse amor, a gente passa a viver de uma forma onde a gente desfruta do amor de Deus, não porque Ele está nos dando alguma coisa, mas porque Ele nos fez nos tornarmos pessoas que estão desfrutando das bênçãos dEle. Só que isso é muito difícil no mundo atual. Eu estou discipulando um menino agora, e orem pela vida dele, não vou falar o nome dele ainda não, mas ele está bem próximo de, quem sabe, fazer a escola de novos membros aqui da igreja. Ele também é fruto de evangelismo, etc. E para mim foi muito engraçado quando eu fui explicar o plano de salvação para ele. Porque eu falei assim: olha, Jesus morreu por nós. E agora a gente tem essa questão de fato, ser salvo nele. Se a gente crê em Jesus, a gente é salvo. E se a gente tem a nossa vida transformada, a gente desfruta ainda mais das bênçãos de Deus na nossa vida. É por isso que a gente tem que amar a Deus, não só porque a gente quer ir para o céu, mas porque a gente descobriu nele a fonte da vida. E é engraçado porque não consegue entrar na cabeça dele, foi muito difícil, porque ele pensava assim: tá bom, então se a gente crê em Jesus, e Jesus é a vida eterna, e Ele é bom, por que a nossa vida não fica perfeita do dia para a noite? Por que então que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente não sobe e já desfruta do céu? Por que a gente não entrega a vida para Jesus e a gente não tem mais problema? Não faz sentido isso para mim, porque se Deus é bom, se a vida com Deus é bom, por que eu vou fazer isso? E tem mais, por que eu vou querer ter a vida transformada se no texto que você leu aí está falando que se eu confessar da boca eu sou salvo, eu vou para o céu? Por que eu preciso transformar a vida? Porque se eu já estou mostrando que eu estou crendo com a minha boca, por que eu preciso mudar tudo? Eu sei que isso é uma questão de quem está começando ali, meu irmão, mas pode ter certeza que a maioria das pessoas, e muitas dentro da igreja, ainda pensam dessa forma. E eu fui de fato explicar para ele o que era crer. E eu tive que tirar uma ilustração da minha cartola. Eu pensei assim: imagina se você vai lá no médico, você faz um monte de exame, e o médico vê que você está com pressão alta.
Ele falou: meu filho, se você não quiser ter complicação na sua saúde, você vai ter que parar de comer fritura, você vai ter que fazer exercício, você vai ter que tomar tal remédio, porque senão a coisa vai apertar. O que mostra que você de fato creu no médico? Se você ouviu aquilo e voltou para casa chorando, pediu oração para todo mundo e espera que alguma coisa aconteça, ou se saindo de lá, você comprasse o teu remédio, você fosse lá fazer exercício e você parasse de comer fritura. Mas aí é óbvio, né, Juninho? Você só creu se você de fato mudou a tua vida. Eu falei: meu filho, mas por que com Jesus é diferente? Se você crê nele, passe a viver como ele viveu. Não só porque você quer ir para o céu, mas porque você entende que com Jesus você não é mais aprisionado às coisas ao passado, que eram do seu passado. E que você não precisa ter medo de deixar elas para trás, mas você só precisa entregar para Ele cada vez mais, para que Ele venha agir na sua vida. E sabe o que tem acontecido com a gente? Muitas vezes a gente está governado pelo medo, porque a gente diz que crê em Deus, mas não crê de verdade. Porque a gente está esperando que Deus faça tudo, sendo que na verdade uma vida equilibrada não é uma vida onde eu fico sentado e Deus faz tudo por mim, mas uma vida onde eu entendo a necessidade de buscar a Deus. E o fato de eu estar buscando a Deus transforma a minha vida. Meu irmão, para a gente não ser dominado pelo medo, a gente precisa ser intencional. A gente precisa todo dia acordar não sendo dominado pelas notícias que a gente vê na televisão, na internet, mas sim falar assim: olha, não me importa com o que está acontecendo, eu vou continuar buscando o poder de Deus, para que Ele venha agir na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor. Meu irmão, para a gente fugir do medo, a gente não pode ser dominado pela insegurança. A gente tem que se entregar ao amor de Deus cada vez mais, para que a partir do amor de Deus, a gente receba o conforto que vem dele, apesar das dificuldades, para que assim o medo não fique mais se apoderando do nosso coração. Mas mais do que isso, a gente precisa ter equilíbrio para dizer não para as coisas que não são dele, para que assim a gente prove da bondade dele, não porque alguém falou para nós, mas porque ele tocou o nosso coração. Que a gente possa viver uma vida que não é dominada pelo medo que muitas vezes controla esse mundo, mas que a gente possa viver uma vida dominado pelo Espírito do Senhor, para que assim a gente viva a partir do poder, do amor e do equilíbrio. Por isso, nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse a sua cabeça, e eu vou orar pela sua vida. Talvez você se sentiu tocado por essa mensagem, você percebeu que você precisa mudar, você percebeu que você estava sendo dominado pelo medo, e você quer viver de uma forma diferente. Se esse é o seu caso, estende as suas mãos assim para frente. Quero orar pela sua vida, quero abençoar você. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelo seu amor, pelo seu cuidado e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é poderoso para vencer todo medo, toda insegurança e tudo aquilo que nos controla. É por isso que nesse momento, Pai, nós nos entregamos ao Senhor. E dizemos: Pai, nós não queremos mais ser escravos do medo. Nós queremos vivenciar a sua paz e a sua presença em nossos corações. Por isso, nesse momento, Pai, eu peço para que o seu Santo Espírito venha e que todo medo que tem se apoderado do coração dos meus irmãos possa ir embora em nome de Jesus. E que eles não vivam aprisionados à ansiedade, que eles não vivam aprisionados a qualquer outra coisa proveniente do medo, mas que eles possam se entregar ao seu amor, vivendo a partir do seu poder, e que eles tenham uma vida equilibrada para a honra e glória do seu nome. Que eles possam entregar os seus medos e as suas inquietações nas suas mãos, para que o Senhor venha fazer infinitamente mais. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.